5 jogos que eu adorava e hoje eu não jogo mais nem a pau. Existem aqueles jogos que você não joga porque você enjoou, né? Você jogou 577 vezes, não aguenta nem olhar mais para aquilo. Tem jogo que saiu uma versão mais recente, muito mais interessante, né? Você não vai jogar um antigo. Esses é meio óbvio, né? Não precisa fazer um vídeo para explicar. A questão aqui é outra. Quando a gente é novo, né, a nossa cabeça é diferente. A gente não trabalha, não tem conta para pagar, não tem namorada enchendo o saco. Bom, isso aí na verdade eu não tenho até hoje. Mas enfim, a nossa cabeça é diferente. Né? Depois que a gente cresce, amadurece, nossa cabeça começa a enxergar o mundo de outra forma, o nosso tempo começa a ficar limitado. Então a nossa forma de buscar prazer muda. Então, consequentemente, os jogos que a gente gostava no passado, hoje em dia não é tão legal, né? Então, eu separei aqui 5 jogos que eu adorava, eu gostava muito mesmo, não é pouca coisa não, eu adorava mesmo. E hoje em dia, cara, eu não jogo nem a pau. Quinto jogo da lista, Harvest Moon. Cara, esse jogo, eu tenho até vergonha de falar para vocês que eu joguei um simulador de fazenda. Pois é, mas você tem que entender que na época isso impressionava. Porque eu comecei a jogar videogame no Master System, no Super Nintendo, e de repente veio o PlayStation e ele começou a apresentar esses simuladores. E isso é interessante, poxa, que legal, um jogo diferente, né? Um jogo que dá para você criar uma fazenda, criar vaca, criar cavalo, né? E isso impressionava a criança da época. Então, esse jogo me chamou a atenção. O design dele também era um design bonitinho, né? Fofinho, uma trilha sonora legal. Então, como era criança, eu fui seduzido por esse jogo. Mas, meu irmão, hoje, olhando para isso aí, eu falo, cara, nunca que eu vou jogar um jogo desse hoje em dia. Em primeiro lugar, o jogo que você tem que trabalhar. Eu não gosto de trabalhar nem na vida real, vou trabalhar no videogame. O que eu estou falando na cabeça? Trabalhar na mina, igual você pode ver aqui no vídeo, que o cara tá trabalhando na mina, cara. Meu irmão, e as coisas nesse jogo era tudo demorado. Né? Por exemplo, para você plantar, você planta ali a semente, o negócio não nascia na hora, não. Demorava dias para a planta crescer, você poder colher ela, né? Dias que eu falo são os dias do próprio jogo mesmo. O jogo tem um esquema ali de dia, de noite, né? Mas dependendo do que você for fazer, demora dias na vida real mesmo. Por exemplo, o load. O load demora uns 3 dias para acabar. O load desse jogo, meu irmão, demora muito. E, cara, é um jogo, assim, muito demorado. Um jogo que, assim, ele começa a ficar legal depois de não sei de tantas horas de jogo. Nunca que eu vou jogar um negócio desse, cara. Um jogo que você tem que trabalhar no videogame. Agora, pior do que trabalhar no videogame é namorar no videogame. O cara que namora no videogame, esse cara merece ser zoado, né? Por isso que hoje eu não tenho namorada, né? Eu tenho isso no currículo, eu namorei a Pupuri. Por isso que o menino não quer me namorar hoje em dia. A minha primeira namorada foi a Pupuri. Nunca que eu vou jogar um negócio desse hoje em dia, cara. O quarto jogo da lista é o Digimon World. Esse jogo, ele saiu na mesma época do desenho animado. O desenho, cara, eu assisti, mas eu não achava tão legal, não. Eu gostava dos Digimon, né? O design dos monstros, achava legal pra caramba. Mas aqueles moleque, cara, aquelas crianças eram muito chatas, era uma choradeira do caramba. Eu achava os moleques muito infantil. Mas aí quando saiu o jogo, eu achei o jogo muito mais interessante, porque o jogo ele foca muito mais nos Digimons. Né? A única criança do jogo é o personagem que você joga, né? Então eu achei muito mais legal. E era um jogo muito bem feito para a época, os gráficos legais para a época, né? Um jogo que dava para você cuidar do Digimon, dar comida para ele, treinar ele para ele ficar mais forte. Para a época foi muito interessante. Só que hoje em dia, cara, eu não jogo isso aqui nem a pau.
Porque, assim como o Harvest Moon, é um jogo muito demorado, sabe? O jogo você tem que ficar ali treinando o bicho vários dias até ele ficar forte. E aí, para você evoluir para um Digimon específico, você tem que ter um atributo específico. Aí você fica treinando, 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 é um saco. E mesmo quando você consegue o atributo específico, nem sempre ele evolui para o bicho que você quer. Então, não, assim, não é 100% de chance de você conseguir, não, entendeu? E tudo no jogo é assim, cara. Outro objetivo do jogo é você resgatar os Digimons para ele vir trabalhar na cidade. Então, os Digimons estão ali espalhados pelo mapa, você tem que encontrar eles. E alguns, cara, são ultra secretos. Tem Digimon que ele aparece no lugar tal, no horário tal, e tem tipo assim, 5% de chance dele aparecer. Meu irmão, você fica indo e voltando, o bicho não aparece. É uma merda, cara. Eu lembro que tinha Digimon que virava até lenda entre a gente, né? A gente chegava lá no recreio, a gente falava, pô, cara, eu encontrei o Digimon na floresta tal ali, tem um cara, ele aparece ali em cima. Mentira, cara, mentira. Eu ando lá direto e nunca vi. A gente ficava até com fama de causeiro, de mentiroso, cara. Porque tem bicho que ele não aparece sempre, não. Você pode fazer um negócio tudo certinho e o bicho não aparece. Então, assim, é um jogo, assim, aleatório. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E sem contar que você fica um tempão ali pro bicho treinar, evoluir. E tudo isso que eu tô falando aqui pra você, cara, essas informações, né, do bicho aparecer no local tal, no horário tal, tem tantos por cento de chance dele aparecer, né? Você consegue evoluir para o bicho, se você tiver esse atributo específico, aí ele vira o Leomon. Tudo isso que eu estou falando, a gente demorou anos para descobrir, anos, porque o jogo ele não te dá essas informações. O máximo que ele fala é, tem um Digimon tal que ele aparece numa floresta de vez em quando, mas ele não fala o horário, ele não fala o local específico, e muito menos que, né, não existe 100% de chance de você encontrar ele. O jogo não fala isso. Meu irmão, a gente demorou anos ali quebrando a cabeça. Pô, mas por que ele está evoluindo pro bicho errado? Nunca que eu ia fazer isso de novo. Nunca. Terceiro jogo da lista. Tiny Toons White Sports. Cara, eu quando criança eu não sabia falar o nome desse jogo não. Aí eu ligava para a locadora. Tem o Tiny Toons Olimpíadas. A mulher sempre falava que não tinha. Não tem não. Nunca tinha esse jogo. Aí um dia eu fui lá na locadora pessoalmente e tinha um jogo lá. Ué, tá aqui, ó, Tiny Toons Olimpíadas. O nome do jogo é Tiny Toons White Sports. Coitada da mulher nunca tinha. E cara, eu adorava esse jogo. Ele era um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo. E de fato ele é um jogo, ele é um jogo engraçado, né? Que ele é um jogo de esporte. Só que ele é todo assim, todo zoado, né? Por exemplo, a primeira prova, você tem que tampar sorvete na cara dos caras. Tem uma que você tem que tampar o disco, aí se o disco voar muito alto, ele acerta o disco voador. Aí eu ria pra caramba, acertei o ET. É um jogo divertido, só que qual que é o problema desse jogo? É aquele tipo de jogo que você tem que apertar o botão muito rápido. Meu irmão, como é que eu tinha paciência de jogar isso, cara? Eu lembro, cara, que tinha vez que eu machucava o meu dedo de tão forte que eu apertava, cara. E, cara, ele é muito difícil. Chega umas fases assim mais pra frente, o jogo vai ficando mais difícil, né? Cara, tem umas fases pra você passar. Cara, você tem que passar da fase assim perfeito, sabe? Você não pode ter nenhum tipo de erro. Qualquer errinho mínimo interfere no resultado e você perde. Cara, mas é difícil pra caralho, cara. Nunca que eu vou jogar um jogo desse hoje em dia, sabe? Sexta-feira à noite, porque o horário que eu tenho pra jogar é sexta de noite, final de semana. Aqui pra você que sexta à noite eu vou jogar um jogo que vai machucar o meu dedo e vai fazer eu passar raiva. Nunca, cara, nunca, sabe? A minha cabeça hoje é completamente diferente. Eu adorava esse jogo, mas ó, nunca mais. Segundo jogo da lista, na verdade não é um jogo específico, mas sim um gênero, que é RPG de turno. Na verdade, cara, hoje em dia eu não tô com muito saco para RPG não. Me recomendaram aquele Zelda Breath of the Wild, falaram que é o melhor jogo do mundo. E eu adoro Zelda.
né? Eu joguei aquele de Super Nintendo, de Nintendo 64, e, cara, jogaço. Fui jogar esse Zelda aí. Meu irmão, fiquei andando, fiquei 1 hora andando, não cheguei a lugar nenhum. Ah, cara, na boa, eu não tenho mais saco pra esse tipo de jogo, não. Jogo que você tem que ficar explorando ali o mapa, tentando descobrir o que tem que fazer, você anda e não chega a lugar nenhum. Eu não tenho mais saco para isso, não. Agora, pelo menos o Zelda, você vê o boneco lutando em tempo real, né? Ou então, se você não quiser lutar, quiser fugir, você não precisa, é só você não chegar perto do bicho, correr e pronto, você não entra na batalha. Agora, o RPG de turno, meu irmão, puta que pariu, cara, você tá andando assim, né? Não tem nada. Tá andando ali, de repente. Você é obrigado a entrar na porra da batalha aparece do nada. Do nada, do nada. Ah, Alexandre, mas dá pra você fugir. Teu corpo dá pra você fugir. De vez em quando você consegue fugir. Mas muitas vezes você é obrigado a enfrentar um bicho ali que você não queria. Então, cara, hoje em dia eu não tenho mais saco pra isso não, cara. Sem contar também que é a maior tosqueira, né, cara? É a maior tosqueira. O boneco fica parado ali, aí apanha, pá! Aí ele espera a vez dele de atacar. Tem um inimigo ali, o inimigo vai ataca. Primeiro ele espera a fila ali para depois vir a vez dele. Eu não tenho saco pra isso mais não, cara. Mas assim, na época eu gostava porque eu entendia que o que dava para fazer era aquilo, né? Com a limitação gráfica, com a limitação técnica, o que dava para fazer ali no RPG era aquilo. Como, por exemplo, você vai ler um livro, né? Senhor dos Anéis, aí tem a batalha lá, aquela guerra. Você não está enxergando a batalha na sua frente, né? Porque a limitação do livro são os textos. Então, através daquele texto, você imagina o que está faltando, né? A sua mente completa o resto. E com videogame é a mesma coisa. Ah, tá, beleza. A limitação gráfica e técnica do jogo é isso, é os bonequinhos parados ali, aí um ataca, depois vem outro e ataca. Tudo bem, eu entendi que é a representação que ele é capaz de fazer, né? Então o resto a gente imagina como é que esses bonecos iam lutar em tempo real, né? Então a gente entendia que é o que dá para fazer hoje em dia, é para você imaginar como é que seria. Só que hoje em dia, cara, não, hoje em dia a gente viu que dá para fazer um negócio legal, né? A gente já jogou Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, então dá para fazer uma batalha de equipe em tempo real, né? Com uma inteligência artificial ali controlando os outros personagens. Dá para fazer um negócio legal. Então hoje em dia, jogar jogo de turno, não, cara, não dá. Não dá, velho, é tosco, né? Ah, Alexandre, joga Blue Dragon, é legal pra caramba aqui pra você que eu vou jogar jogo de turno no Xbox 360. Não, cara, não dá. E eu gostava pra caralho, velho, gostava pra caramba desse tipo de jogo. Ó, joguei Final Fantasy, Breath of Fire, Mario RPG, Guardiãs Crusader. Meu irmão, Guardiãs Crusader, acho que só eu joguei esse jogo. Até esses jogos underground que ninguém conhece, eu jogava, cara. Gostava pra caralho. Tenho saco mais não. Agora, muito pior que RPG de turno é RPG online. Então vamos para o primeiro lugar da lista. Ultima Online. Bom, na verdade isso aqui serve para todos os jogos de RPG online, né? Mas como o Ultima Online foi o que eu mais joguei, eu vou falar especificamente dele. Cara, quando eu conheci esse jogo, eu fiquei encantado. Caraca, velho, é um jogo infinito. De fato, é um jogo que dá pra você fazer muita coisa, cara. Dá pra você ser um guerreiro, um mago, um costureiro, um alquimista, um ferreiro. É um jogo que ele oferece uma possibilidade, assim, de muita coisa pra você fazer, cara, entendeu? E isso impressionava a gente na época. Isso era um negócio muito impressionante mesmo, né? E como eu sempre gostei muito de RPG, eu fiquei encantado com essa possibilidade de você jogar com outros jogadores. Foi o primeiro jogo online que eu joguei. Não, mentira. O primeiro jogo online que eu joguei foi o RuneScape.
Porém, depois eu conheci o último online e eu vi que era muito mais legal. E, cara, eu fiquei encantado com esse jogo, né? Porém, cara, hoje em dia eu não jogo isso, mas nem a pau. Mas nem a pau. Eu vou separar a minha crítica na parte do jogo mesmo, o jogo em si, por que eu não jogo isso hoje em dia, e na parte técnica. Em relação ao jogo em si, qual que é o meu problema de jogo online? O problema é o seguinte, cara. Você que é uma pessoa normal, você tem que estudar, trabalhar, quando tem casamento do seu primo, você tem que ir, senão fica chato, entendeu? Só que o problema é que você está competindo com pessoas que não são normais. Você está competindo com um moleque doido que joga isso daí o dia inteiro, né? Eu jogava isso aqui final de semana, mas tinha um doido ali que jogava todo dia. E essas porra desses caras, eles deviam jogar umas 5 ou 8 horas por dia, meu irmão. Porque você ia enfrentar esses malucos na batalha, não tinha nem comparação, cara. O cara te matava com uma porrada. Então, assim, o problema de jogar jogo online é isso, porque é uma disputa muito desequilibrada. Você tá jogando com um monte de moleque à toa que fica o dia inteiro nessa porra. Entendeu? Outro problema de jogar online. Existiam eventos que acontecia em dias específicos, em horários específicos. Ah, vai ter um campeonato quarta-feira de noite. E a gente que tinha prova quinta-feira de manhã? O que você ia arrumar, cara? Você ia ficar jogando lá de noite, sua mãe enchendo o saco pra você dormir? E, vai ter um evento ali, uma quest no sábado de noite. Pô, e a gente que tinha um casamento ali do primo? Entendeu? É uma merda, entendeu? Essas coisas online, eles têm, assim, eventos que se você faltar, no outro dia, cara, tá todo mundo ali com uma roupinha legal pra caramba, um sobretudo branco, uma espada forte pra caramba. Porra, cara, justamente nesse dia eu não pude vir. Todo final de semana eu jogo essa porcaria. Justamente no casamento do meu primo, teve essa quest aí que essa galera tá com essa roupinha aí. Pô, eu fiquei de fora. É uma merda esses jogos online. Agora, a questão técnica é o seguinte. Eu não joguei esse jogo no servidor original. Eu joguei num servidor brasileiro clandestino. E, meu amigo, era muito difícil encontrar servidor na época. Era muito difícil. E quando encontrava, era muito limitado também. Né? Muitas vezes o servidor era fraco, então dava lag. Tinha servidor que tinha limite de pessoas, né? Então era complicado, cara. Tinha final de semana que a gente ficava ali o sábado inteiro tentando entrar e não conseguia, que o servidor estava ocupado. Era uma merda. Agora, para piorar mais ainda, eu joguei esse jogo na internet de escada. Você, criança, você já ouviu a lenda da internet de escada? Há muitos anos atrás, era uma vez uma porra de uma internet lenta pra caralho. 50 vezes mais lenta que essa internet que você está usando aí. E além de ser lenta, ela caía. Ela caía direto. E quando você tentava voltar, muitas vezes dava ocupado. Você não conseguia entrar na internet porque dava ocupado. E se sua mãe quisesse ligar para sua tia, você também não podia entrar na internet. Você tinha que esperar a sua mãe ficar meia hora ali no telefone para depois entrar. Era uma merda a internet de escada. Pois é, meu amigo, houve um tempo que a gente ficava 2 horas para baixar uma música de 2 mega. Esse GIF que você vê aí no WhatsApp, aquilo ali demorava uns 5 minutos para carregar. Meu irmão, eu joguei nessa internet aí, cara. E adivinha o que acontecia? Eu tava lá, enfrentando o leak, de repente a internet caía. O que acontecia? Quando eu voltava, sumiu os meus itens, né? O personagem estava morto. Cara, eu lembro que teve um item que eu consegui num campeonato nesses eventos que acontecia de vez em quando. E tinha uma espada que ela era única no jogo. Uma espada forte pra caramba. Meu irmão, eu perdi essa porcaria dessa espada numa dessas quedas aí de internet, cara.
Cara, mas aquilo dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. Então, velho, eu fico lembrando dessas coisas e falo, cara, como é que eu tive coragem de jogar um jogo desse? Mas também não tinha outra coisa pra fazer, cara. Eu ia fazer o quê? Ou eu ia jogar outro jogo, ou eu ia ligar a televisão, tava lá, Sheila Carvalho rebolando a bunda, banheiro do Gugu. Era isso que tinha na época. Você acha que eu ia fazer o quê? Você acha que eu ia ler Aristóteles? São Tomás de Aquino? Mas não, a gente não tinha nem acesso a esse tipo de coisa, sabe? A internet da época era diferente, cara. Hoje em dia a gente assiste palestra no YouTube, assiste um curso na Udemy. Na época não tinha nada disso, cara. Eu ia fazer o quê? Eu ia jogar videogame mesmo. Então o que tinha para fazer era isso. E como era o jogo assim mais incrível ali que tinha na época, eu joguei isso aí mesmo. E tá bom, é isso aí. E é interessante, né, gente? A gente amadurece, nossa cabeça muda, né? Então tem coisas que no passado a gente achava legal pra caralho, e hoje em dia a gente não acha graça nenhuma. Escreve aí nos comentários o que você acha. Você já jogou algum jogo desse aqui? Você ainda gosta? Ou você é igual eu também, que parou de gostar? Tem algum jogo que no passado você adorava, hoje em dia você não joga mais? Eu gosto pra caramba de videogame, gente, só que esses aqui, pra mim não dá mais não.